Aí, pessoal, do terceiro ano. Então, eu gostaria que agora vocês abrissem a apostila lá na página 24 do capítulo 2, substâncias puras e misturas. Vamos resolver os exercícios que estão lá, né? Página 24. O primeiro exercício diz assim: um sistema contendo água pura sob pressão atmosférica apresentará simultaneamente as fases sólida e líquida apenas durante. Se a gente observa aqui na curva de aquecimento da água, a fase sólida e líquida ela vai estar presente somente durante a fusão, que seria a transformação do sólido em líquido, durante a solidificação, que seria o inverso, líquido virando sólido. E a gente só vai ter aí, na alternativa D, dessas duas possibilidades, né? Fusão e solidificação está lá na alternativa D, tranquilo. Na questão 2, ele vai dizer assim: um sistema contendo água líquida, gelo e cloreto de sódio dissolvido. Então eu tenho duas fases, porque apesar de eu ter o sal, ele está dissolvido na água. Então eu tenho uma fase líquida e tenho uma fase sólida, que é o gelo. Então são duas fases, a água dissolvendo o sal e o gelo, e eu tenho dois componentes. Já que gelo e água líquida é o mesmo componente H2O, o outro componente vai ser o quê? Vai ser o sal. Então dois componentes e duas fases, letra B. No exercício 3, ele vai dizer a respeito de um sistema contendo água líquida, gelo e óleo, né? Água líquida, gelo e óleo. Então o gelo fica sob a água, porque é menos denso. A água líquida fica no fundo. O gelo afunda no óleo, mas flutua na água líquida, né? Então ele vai ser um sistema heterogêneo de três fases. Uma fase é o óleo, uma fase é o gelo e outra fase é a água líquida. Então, sistema heterogêneo, três fases. Sistema heterogêneo de três fases é a nossa letra C. No exercício 4, as diferenças entre um sistema homogêneo e um sistema heterogêneo se dão em razão. Um sistema homogêneo ele só pode ter uma fase. O sistema heterogêneo vai ter duas ou mais fases. Então vai ser letra A. Eles diferem então quanto ao número de fases. Nosso exercício 5, virando aqui, ele vai trazer três recipientes. Um contendo água e gelo, outro água e sal dissolvido, outro óleo e água. Então, o que a gente vai notar aqui? O que contém somente água é um sistema homogêneo de um componente. O que contém água e gelo é um sistema heterogêneo de um componente, porque o gelo e a água líquida são o mesmo H2O. O terceiro é um sistema homogêneo de dois componentes, sal e água. E o sal está dissolvido, então ele não aparece como fase. Então, um sistema homogêneo de dois componentes, ou seja, uma fase só. Óleo e água, sistema heterogêneo, porque o óleo não dissolve na água de dois componentes. Um o óleo e o outro é a água. Então, vai dar a nossa letra D, que é sistema homogêneo em um e heterogêneo em dois, formadas por um componente em ambas. Certinho. Na questão número 6, ele mostra uma imagem, né? Essa imagem é uma curva de aquecimento e diz assim: a imagem abaixo representa o diagrama de transição de fase de uma amostra desconhecida. A respeito do gráfico, podemos afirmar que a gente nota que a temperatura de fusão ela está lá em 40 graus e a de ebulição ela está lá em 70 graus, né? Então, na nossa letra E, trata-se de uma substância pura com temperatura de fusão 40 e de ebulição 70.
Exercício 7. Durante a purificação da água, um procedimento usual é adicionar sulfato de alumínio para desestabilizar as partículas que se encontram em suspensão, isto é, para acelerar a formação de agregados e promover a precipitação da matéria. Esse processo é conhecido como aquela primeira fase de retirada das sujeiras que estão em suspensão, né? A adição de sulfato de alumínio ela vai fazer com que essa sujeira coagule para depois formar flocos, né? Então essa coagulação inicial, né? Formação dos primeiros pontos que vão formar aqueles flocos que já numa segunda etapa vão precipitar, numa etapa que chama de decantação do tratamento da água, né? Então aí vai ser nossa letra A. Virando aqui, a gente vai ter o exercício 8. O exercício 8 vai dizer: se derramarmos um pouco de água na superfície, observaremos que com o tempo ela vai evaporar. Ao esquentarmos água para fazer um chá, por exemplo, quando a água começa a ferver, observamos a formação de vapor. Explique a diferença entre esses dois processos. Então, quando a água ferve, a gente está na ebulição. O que é ebulição? É uma evaporação que é rápida, com formação de bolhas e acontece na temperatura de ebulição. Acontece especificamente na temperatura de ebulição. Abaixo da temperatura de ebulição, qualquer tipo de evaporação que a água possa sofrer é um processo mais lento, sem formação de bolhas, e acontece nas temperaturas abaixo da temperatura de ebulição do líquido, né? Então, na 8, a gente tem isso aí como diferença. Essa aí não é uma questão objetiva, né? Na 9, o que ele pede na 9, né? Vai dizer: os rios e lagos brasileiros vêm sendo comprometidos pela queda de qualidade da água disponível para captação e tratamento. Na região amazônica e no Pantanal, por exemplo, rios como Madeira, o Cuiabá e o Paraguai já apresentam contaminação pelo mercúrio, metal utilizado no garimpo clandestino e pelo uso de agrotóxicos nos campos de lavoura. Nas grandes cidades, esse comprometimento da qualidade é causado por despejos e de esgotos domésticos e industriais, além do uso dos rios como convenientes transportadores de lixo. O metal citado no texto é líquido e é utilizado para facilitar a retirada do ouro em garimpos. A utilização desse metal no processo de separação do ouro ainda é bastante comum, porque apesar de formar uma amálgama com ouro, ele pode ser separado do ouro por... Então, o que ele se refere aí? Que o ouro, se eu colocar mercúrio, o mercúrio dissolve o ouro. Posteriormente, eu posso evaporar o mercúrio e o ouro permanece. Então, por essa situação é que o mercúrio ele é utilizado nesses garimpos clandestinos, né? E o que a gente pode dizer é que os processos que acontecem o aquecimento com a posterior evaporação do mercúrio. Nossa letra B. No 10, ele vai falar uma das formas de se obter a tinta vermelha usando sementes de urucum. O urucum é uma árvore que produz sementes bem pequenas e de coloração forte. Se triturarmos essas sementes e em seguida adicionarmos a ela um pouco de água quente, conseguiremos extrair uma tinta de cor avermelhada. No processo de extração da tinta vermelha do urucum, usando água quente, ocorreu. Então, quando a gente colocou água quente nas sementes, a coloração vermelha deixou as sementes e passou para a fase líquida, ou seja, aconteceu uma dissolução. Então, fica a letra A, dissolução de substâncias coloridas presentes nas sementes, ok?